falar sobre o assunto agropecuária 2020, módulo 1, da página número 2 a 21, postila número 4. E vamos então já para a própria definição. O que é agropecuária? Agropecuária nós podemos simplificar em duas partes: agricultura mais pecuária. Então, agropecuária é a junção de duas palavras, agricultura e pecuária. E nós temos alguns fatores físicos que irão proporcionar esse tipo de atividade chamado agropecuária. Por exemplo, nós vamos ter fatores físicos tais como o clima, fatores físicos como o relevo, fatores físicos como o solo e fatores físicos a hidrografia. Agora, por exemplo, um fator físico, por exemplo, o clima. O melhor clima que nós temos para o desenvolvimento da atividade que nós estamos falando agropecuária, o melhor clima é o clima chamado temperado. E nós temos esse clima temperado no Brasil, que fica abaixo do Trópico de Capricórnio, focalizando então a região sul com seus 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Relevo, quando nós falamos em relevo, nós já estudamos que temos planície, planalto, montanhas e depressões. Essas são as 4 formas de relevo que nós temos. E já estudamos que a melhor forma de relevo que temos é planalto, uma região plana, e ela é muito propícia para a atividade da agropecuária. O solo deve ser o quê? Um solo úmido, um solo argiloso, não arenoso nem desértico, né? Então, no clima chamado temperado, vai ter esse propício a esse tipo de solo, um solo úmido e argiloso, né? E a hidrografia. O Brasil é um país que temos uma grande concentração de chuvas devido ao clima chamado tropical. E no clima tropical nós temos uma grande predominância de chuvas. Na zona de clima temperado, vai ter então as 4 estações do ano bem definidas. E tendo essas 4 estações do ano, nós também temos o quê? Uma boa hidrografia. Então, esses 4 elementos são os 4 elementos mais importantes para o desenvolvimento da atividade da agropecuária, que é clima temperado, relevo planalto, solo, um solo úmido e argiloso, e hidrografia, quando temos o que? Água o ano todo, né? Água perenes. Continuando, agora, o fator econômico é o chamado setor primário. Setor primário. E antes de falarmos sobre latifúndios, gostaria de voltar outra vez isso aqui, ó, fator físico, clima, relevo e hidrografia. Agora, por exemplo, esse fator físico, como eu falei, clima, relevo, solo e hidrografia, são elementos naturais que temos na própria natureza. Agora, por exemplo, como que você vai cultivar em clima áridos ou desérticos? Como, por exemplo, lá em Israel, eles têm uma grande variedade de frutas. Um exemplo, banana ou laranja. Como que você vai cultivar banana e laranja no clima desértico? Que esse clima propício é o clima tropical. Então, já que eles não têm o fator natural, o clima tropical ou temperado, eles vão plantar esses tipos de produtos em áreas climatizadas. Nós vamos ver isso lá na frente. São áreas climatizadas, são áreas propícias para ter o mesmo tipo de clima que existe, por exemplo, um clima tropical ou um clima temperado em áreas áridas ou desérticas, como fazem, por exemplo, a grande porção de
produtos que são plantados lá na região, por exemplo, da Península Arábica, como exemplo em Dubai. Relevo. Se o relevo não é plano, como é que eu vou plantar? Então, nós temos técnicas agrícolas modernas que poderão ser utilizadas para cultivarmos em regiões que não são planaltos, regiões, por exemplo, montanhosas, que apresentam alguma leve inclinação. Solo, se o solo não for um solo bom, se não for um solo fértil, se não tiver condições propícias, nós podemos artificialmente colocar adubo, fertilizantes, corrigir o solo para que o solo se torne o quê? Produtivo. E na hidrografia, se eu não tenho rios constantes ou não temos chuvas constantes numa determinada região, nós podemos plantar os produtos da agricultura sendo que irrigados. Então, voltando ao slide outra vez, nós estamos falando o seguinte, que os fatores físicos como o clima, o melhor é o clima chamado temperado. Se eu não tenho clima temperado na minha região, então eu posso fazer o quê? A forma de plantas artificiais, que é climatizada conforme o clima que eu quero. Como exemplo, deserto. Relevo. Se eu não tenho um relevo planalto, eu posso então adaptar criando técnicas agrícolas para um determinado tipo de relevo. A mesma coisa o solo. Se o solo não se torna, se o solo é improdutivo, eu posso fazer o quê? Cultivar nesse solo, colocando o quê? Adubos, fertilizantes, para melhorar o solo. E a hidrografia eu posso usar o processo que nós conhecemos como a irrigação. Então, eu citei para vocês os fatores físicos e também os fatores artificiais para que possamos ter uma boa produção de produtos da agricultura e pecuária. Aí sim, vamos ao latifúndio e minifúndio. Latifúndio são o quê? Grande propriedade rural. E minifúndio, pequena propriedade rural. Logicamente que no Brasil, para ter uma grande rentabilidade econômica, nós vamos produzir em áreas latifundiárias, que são grandes propriedade rural, e cultivando um único produto, chamado de monocultura. Porque aí nós vamos ter um espaço grande para plantação, vamos ter o processo de maquinarias para plantar, colher, e aí nós vamos ter o quê? Uma grande rentabilidade de produtos e economicamente quando referimos a latifundiários. Agora, quando eu falo em minifundiários, eu estou falando o quê? Em pequenas propriedades rurais. E essas pequenas propriedades rurais são aquelas pequenas propriedades que são cultivadas o quê? Vários produtos chamados de policultura. Vários produtos sendo cultivados em uma determinada localidade. Logicamente que a grande rentabilidade econômica é para aqueles fazendeiros chamados de latifundiários, grandes propriedades rurais. E logicamente que aquele que trabalha em espaço de minifundiários, logicamente vai ser a pequena propriedade rural no qual vai plantar o quê? Vários produtos e não tem uma grande rentabilidade econômica. Tá? Então, nesse slide, nós falamos o conceito de agropecuária. Então, falamos o que é agropecuária. É a junção de agricultura mais pecuária. Quando falo agricultura, é o cultivo e obter os produtos plantados no solo. E a pecuária é a criação de um determinado animal. Falamos dos fatores físicos, esses fatores físicos como clima, temperado, relevo, planalto, solo, argiloso e úmido, hidrografia, águas constantemente. Né? Agora, quando nós não temos esses fatores físicos naturais, nós temos fatores físicos artificiais, que o homem cria para ter as suas melhores condições de produção, tais como o clima, eu posso climatizar para ter esse clima que eu preciso. Relevo, eu vou ter técnicas agrícolas para o cultivo do produto.
O solo, eu posso colocar adubo, fertilizantes para corrigir o solo, ou calagem para correção do mesmo. E hidrografia, eu posso fazer o processo da irrigação. Todo o processo da agropecuária nós chamamos fator econômico. Setor primário, lembram aqueles setores que nós falamos para você? Nós temos o setor primário, agricultura, pecuária e extração. Setor secundário, as indústrias. Setor terciário, prestação de serviço. Setor quaternário, telecomunicações. E o quinto, o quinário, que são mão de obra voluntária. Então, nós estamos falando primeiro setor, que é a atividade econômica agropecuária. E temos latifundiários e minifundiários. Latifundiários, grande propriedade rural, chamado de monocultura. E minifundiários, pequena propriedade rural. Logicamente que os latifundiários vão ter grande porção de rentabilidade econômica. E agora já fizemos a parte da introdução, que foi lá na página número 2, que você pode observar. E agora vamos para a página número 3, falar sobre a questão da pecuária. E a pecuária nos diz o seguinte, a página 3 a 5. Quando se fala em pecuária, eu estou falando o seguinte, é a criação de um determinado animal. E essa criação de determinado animal, até algum tempo atrás, era observado que o que tinha o quê? 4 patas. Mas hoje, na atual conjuntura, através do IBGE, a partir de 2000, nós temos uma outra configuração voltada para a pecuária. Quando se diz, é a criação de um determinado animal. Esse animal pode ser 4 patas, no caso, um boi, ou pode ser 2 patas, criação de aves, né? Ou pode não ter nenhuma pata, pode ter asas, no caso, por exemplo, apicultura, abelhas, né? Ou pode não ter nem patas, nem asas, pode ser peixes, a piscicultura. Então são o quê? Outros elementos que têm o quê? Rentabilidade econômica. Então, até 2000 no IBGE, ele observava só criação de 4 patas. Hoje, tudo que gera uma rentabilidade econômica, nós falamos de pecuária, ok? Continuando, nos tem lá, exemplo aqui, coloquei como pecuária, bovinos, boi e vaca, né? Essa foto que você pode observar é uma raça chamada Nelore. E aí vamos ver com vocês, nos próximos slides, outros exemplos de pecuária que é realizado no Brasil, que dá muita rentabilidade econômica, né? O que nós não citarmos porque isso não vai ter uma rentabilidade interna e externa na economia brasileira. Continuando, então vamos ao nosso processo da pecuária. O gado bovino, ele é utilizado para o mercado consumidor, né? E dela nós vamos obter o quê? A pecuária de corte, vamos ter a indústria alimentícia, a carne, por exemplo, né? Indústria de couro para a fabricação de sapatos, de cintos, etc. Vamos do osso, a gente vai aproveitar para a fabricação de farinha. Essa farinha muitas vezes é utilizada para produção de gelatina, produção da ração para alimentação de outros animais. Também é utilizado esses ossos para adubo na agricultura. A gordura nós vamos ter para preparação de produtos cosméticos e farmacêuticos, e em algumas áreas ele é utilizada para a produção de transporte. Então eu citei para vocês o seguinte, na indústria do gado bovino, voltado para o mercado consumidor. Que mercado consumidor é esse? Mercado interno e mercado externo, né? E então a indústria alimentícia é a carne. Então essa carne você pode observar que ela é vendida internamente e também para os outros países do mundo. Obtém-se também através do couro do animal, vamos obter alguns produtos como sapato, calçados, cintos, bolsas, né?
Depois também utilizado do gado bovino o osso para obter farinha, adubo, né, ração e também a gordura para produtos de cosméticos, farmacêuticos e em alguns lugares até utilizado como carro de boi. Isso nós temos a configuração para a criação do gado bovino, que é o boi. Agora, quando você fala, olha só, aqui você vê arrobas de carne de animais, né? Que são abatidos e eles ficam em frigoríficos e aí depois vão cortando, né, essas partes todas e essas partes todas são vendidas, né, no mercado e o mercado vai ser o mercado consumidor. Quando eles retiram esse animal dessa forma e depois eles vão cada país ou cada mercado vai ter um específico de produto que ele quer relacionado a esse corte. Agora o gado leiteiro, ele é exclusivamente para quê? Também para o mercado consumidor. Muito mais interno do que o externo. O gado bovino, como eu falei para vocês, ele é voltado para o mercado consumidor interno e externo. Agora o leiteiro, ele é exclusivo mais interno. E aí nós temos o que? Produção de leite, queijos, manteigas, sorvetes, chocolates, né, que vai ser tudo produzido para esse produto. Por exemplo, você pode observar que hoje o leite ele está muito caro. O leite está caro pelo fato do quê? Pelas condições da própria estação do ano em que nós estamos vivenciando. Então, a estação do ano muitas vezes não tem muita predominância de chuvas, então aí não vai ter um solo propício com boa alimentação, então o animal ela vai diminuir a fabricação de leite. E também nesse período do inverno é o período em que ela tem os seus próprios filhinhos, né? Vamos dizer assim. Então, aí tem a diminuição do leite, porque esse leite é para amamentar os seus próprios filhotes, né? Desse leite, vamos ter o que? Derivados para a formação de queijo, né? Formação de manteiga. Também é utilizado muito esse leite no período do verão para o sorvete, né? Às vezes você pode observar que no verão nós temos muito leite, até o preço do leite ele abaixa no verão, né? No inverno ele sobe por causa da falta do mesmo. Agora no verão ele abaixa o preço e tem tanto leite que eles também fazem o processo do sorvete. E também muitos produtos como chocolate vai ter o que dentro do seu derivado o leite. Então isso nós chamamos o aproveitamento do gado leiteiro, ok? Agora nós temos outra atividade econômica que tem muita rentabilidade no Brasil, é que nós chamamos de avicultura. E avicultura nós temos o quê? Vamos ter o corte, a carne e o ovo. Agora, por exemplo, quando você fala, o que é a diferença, né, entre um corte, uma carne e o ovo? Lógico, o ovo todo mundo já sabe, né, que a galinha ela vai colocar grande quantidade de ovo, um ovo por dia e para o final, cada dia vai colocando um e assim por diante, né? Também tem o seu período também de colocar os ovos. Agora, qual a diferença entre corte e carne? Quando você vai, por exemplo, no supermercado comprar um determinado produto da avicultura de aves, você vai falar o seguinte: eu quero um corte ou quero uma carne? Então, por exemplo, quando você pede carne, eu estou pedindo o frango por inteiro. O frango por inteiro, quando fala-se em carne. Quando se fala em corte, eu quero peito. Né? O peito do frango que vem já em bandejas preparadas lá. Filé de peito de frango. Ou coxas, ou coxinhas, né? Ou asas. Né? Então tem essas partes distribuídas, por exemplo, do frango. Então isso nós chamamos de corte, quando o animal ele vai receber o quê? Vai ser destrinchado em várias partes. Vai ter lá o pé, o pescoço, né? As asas, as coxas, sobrecoxas, o peito. E isso nós chamamos de corte quando é desmembrado. E carne quando nós falamos por inteiro. Então aí nós temos, que já passamos para vocês, temos o corte,
a carne e os ovos. Logicamente, tem países, como o caso do Japão, ele só vai comprar do Brasil filé de peito, né? E o restante do produto fica-se em outros países que vai aderir. Tudo para fins comerciais. Exemplo, nós temos as aves, né? Que é a maior predominância no Brasil, também é vendido para fora. Você sabe que na Península Arábica, por eles não consumirem carne suína, eles compram do Brasil muitas aves. Na Índia também eles não comem carne bovina, então eles também compram muitas aves do Brasil. Vai em grande quantidade para esse espaço. Quando no Brasil a ave está barata, porque ela não tem saída para esses países lá como Península Arábica ou, por exemplo, a Índia ou a China. Agora, quando o produto está caro aqui no Brasil, porque foi em grande rentabilidade para lá. Também é criado no Brasil, além de aves, que é o fator mais importante a nível econômico, que é o mais importante, nós temos a criação de patos, gansos, avestruzes e marrecos. Não sei se alguém já consumiu esse tipo de carnes, mas essas carnes aqui são um pouco mais rijas comparado, por exemplo, à carne de aves. E essas carnes de aves são mais macias porque são preparadas, né? Como você pode observar aqui, ração constantemente, luz constantemente, água constantemente, diariamente para elas, para ser o quê? Consumirem, crescerem rápidas, para ser logo consumido no mercado para fins comerciais, né? Também nós temos outro processo chamado de suinicultura, criação de porco. E aí nós podemos ter o que? A matéria-prima, o que é obtido, por exemplo, da suinicultura. Nós podemos obter a carne. Você sabe que o Brasil vende muita carne para a China, e aqui no Brasil nós temos locais preparados especificamente para a criação de suínos para o mundo da exportação, ou seja, o que é criado não fica no Brasil quando é voltado exclusivamente para a China. Alguns governos que nós tivemos no Brasil, por exemplo, o governo do Lula, ele colocou a carne bovina em grande quantidade para fora, para o mundo europeu, para o mundo do Canadá e dos Estados Unidos, e colocou a valorização da carne suína brasileira. Então a carne suína brasileira ficou muito mais barata do que a carne bovina. Hoje a carne bovina brasileira, ela tem o seu espaço lá fora, como também a carne suína. E a carne suína, nós vamos ter a carne, vão ter as vísceras, vamos ter a banha, vão ter voltado para a indústria de alimentos, né? Indústrias de embutidos, cosméticos. Por exemplo, quando você fala em indústrias embutidos, você, por exemplo, assim, eu vou comprar lá uma linguiça de frango ou um hambúrguer de frango. Você tem que observar muito quem é adventista do sétimo dia ou não come carne suína. Você pode observar o seguinte, que tem que ir lá ler o ingrediente, que às vezes está escrito assim, hambúrguer de frango ou linguiça de frango com ingredientes o quê? Suínos, banha de suínos, para configurar maior volume do hambúrguer ou maior volume da linguiça. Então tem que observar muito com detalhes esses embutidos. Esses embutidos, muitas vezes a carne suína, ela entra lá porque ela tem muita banha, muita gordura e ela consegue dar peso, volume ao produto, né? E também produção, por exemplo, de pincéis através dos pelos. Você sabe que ele tem um pelo um pouco mais maior do que os outros animais, então eles são usados então para essa atividade com produção de pincéis, né? Esse também é uma outra atividade que tem uma grande rentabilidade econômica no Brasil. Então nós já falamos em 3 produtos de grande rentabilidade econômica no Brasil. Quando você fala no Brasil, ele fica interno e também é vendido para fora. Então, ele abrange todo o comércio mundial. Então, nós falamos primeiro da criação bovina, falamos de corte. De leite não, de leite fica internamente no Brasil. Então, ficamos primeiro pecuária bovina de corte. Depois de aves e suínos. Esses 3
elementos da criação da pecuária são 3 elementos de grande rentabilidade econômica para o mercado nacional e mercado internacional. Próximo que nós podemos observar outro exemplo é a criação de ovinos. E a criação de ovinos, você sabe que a Nova Zelândia é um dos grandes produtores mundiais de carne ovina, de pele ovina, de lã ovina. E o Brasil também temos essa configuração de ovinos, que ela é especificamente na região temperada, em região de campos, como temos a região sul do Brasil, em grande predominância no Rio Grande do Sul. Também nós temos caprinos, matéria-prima carne, pele e leite. Aí você pergunta assim, professor, qual a diferença entre ovinos e caprinos? Fisicamente, eles têm uma diferença entre eles, né, que você pode observar na foto que eu coloquei para vocês. Mas a diferença em estrutura econômica, para ter maior rentabilidade, os ovinos no Brasil é criado em região plana, como é o caso, por exemplo, de clima temperado na região sul do Brasil. Principalmente no estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma grande concentração de ovinos. Agora, caprinos, você vai encontrar grande proporção, por exemplo, aonde? Em região no Brasil, que é o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro, por não ser uma região plana, uma região de elevações abruptas, e esses caprinos se destacam, eles se configuram no seu habitat em regiões do Nordeste. Como você pode observar aqui, como citei, aqui você vê ovinos, né? A criação de ovinos, a formação delas, elas estão sempre agrupadas, elas são sempre em regiões planas, e ela vai aproveitar, obter da matéria-prima a carne, a pele e a lã. Já então o caprino, como já foi colocado, ele vai se adaptar, olha só a formação dele, ele é adaptado para a região de clima da semiárido, como o caso o Nordeste brasileiro. Aí você fala assim, professor, mas eu já encontrei ovinos sendo criado numa determinada região que não é plana, e vi caprinos, a mesma coisa. Mas é como eu falei para você, a rentabilidade econômica. Quando se fala assim, rentabilidade econômica, é para fins lucrativos, para ser vendido, por exemplo, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional. Então, o ovinos no Brasil, para ser vendido para fora, ele é criado em regiões planas de clima temperado. Já o caprino, ele tem essas elevações do relevo, né, acidentalmente, mas ele é criado em clima árido, tá? Então, na região do Nordeste. Então, essa é a diferenciação que eu gostaria de colocar para vocês relacionado a ovinos e caprinos. Já temos outra formação de acininos e equinos, né, que são a criação do quê? Ele é de acininos para asnos, né, mulas, burros, como alguns falos, e equinos é a criação de cavalos. E você sabe que no Brasil nós não utilizamos a carne de acininos e equinos, mas como alguns países europeus, tais como a Espanha e a França, come carne de cavalo e come carne de asno, ou de burros, ou de mulas, né, que são os acininos. No Brasil, esses animais são voltados muito exclusivamente para transporte, e também temos a utilização de esporte no caso dos equinos. Então aí citei para vocês os principais elementos de rentabilidade econômica no Brasil. Aí você mas é apicultura, criação de abelhas, e piscicultura, criação de peixes. Isso o Brasil está começando ao processo do desenvolvimento. Não é o processo ainda de grande rentabilidade econômica. O que nós citamos como criação de bovino de corte, aves e suínos são os principais elementos que nós temos de rentabilidade mundial da criação. Agora, os outros que citei, ela tem rentabilidade, mas em alguns pontos específicos do mundo. Agora, piscicultura, peixes, ainda não é uma coisa rendável para o mundo e nem para o espaço brasileiro, e também a criação de abelhas, tá bom? Aqui nós temos uma projeção de equinos. Continuando, nos diz o seguinte:
Algumas características da pecuária extensiva, que são criados soltos em amplas áreas, nível de cuidados é muito baixo, né? A carne se torna dura, ração natural que é oferecido pelo próprio campo, sem investimentos em técnicas modernas e o consumo é praticamente familiar. Por exemplo, você vai lá, uma família, né, vai ter, por exemplo, uma criação de um boi, de uma vaca, e esse boi, a vaca, eles aproveitam a vaca para obter o leite e às vezes aproveitam, matam o boi lá para comer a carne e tal. É uma carne mais rija, mais dura, por causa que não tem técnicas para ter um solo de uma ração, uma produção equilibrada, uma ração natural para esse animal. Né? Então, com isso, ele é voltado especificamente para o consumo familiar. Como você pode observar, por exemplo, assim, né? Aqui temos um exemplo de uma criação de pecuária bovina solto no espaço, por exemplo, para o próprio. Isso é muito feito, essa foto que você acabou de ver, é muito feito lá, por exemplo, no Pantanal Mato Grossense. Quando esses animais eles são jovens, eles vão ficar adultos e aí de adultos eles partem para a pecuária chamada intensiva. Nesse processo, está vendo? É o processo chamado extensivo. Agora, a pecuária intensiva, criados em áreas fechadas, confinados, né? Que vai ter o que? Água, luz, ração equilibrada para esses animais, até a própria ventilação, né? Nível de cuidado elevado devido ao mercado consumidor, porque o mercado consumidor ele fala assim, eu quero carne macia sem gorduras. Então eles tem que ter o quê? Ter esse cuidado bem elevado para que possa o cliente externo, né, que vai comprar esse produto, possa ter o que? Saída, senão não sai o produto. Carne propícia para o abate, que é só voltado para isso, né? Ração equilibrada e balanceada, com investimento científico e tecnológico e acompanhado por atividades veterinárias. Por isso que esse gado, por exemplo, ele é exclusivamente criado em áreas fechadas para ter uma carne macia com voltado para o mercado tanto interno como externo. Mas o mercado externo, como está dando muita rentabilidade econômica, então sai muito desses produtos para fora, né? Como consumo interno e externo. Então aqui nós podemos observar que o fins lucrativo deve ter uma carne propícia para o abate consumível, que é uma carne macia, e para obter essa carne macia tem que ter o quê? Ele tem que estar em áreas fechadas e com ração equilibrada para o próprio investimento econômico. Aqui você pode observar, né, aqui, ó, olha, os ventiladores para refrescar essa localidade, uma área macia, uma área climatizada, uma área fechada, onde os animais vão ficar o quê? Criados ali para ter o quê? Uma carne macia, uma carne sem gordura, propícia para o mercado externo, né? Então isso dá muita rentabilidade econômica. Temas agrícolas que nós temos na página 5 a 9. E aí quando falo, por exemplo, em agricultura, nós vamos falar que é o cultivo do solo para obter um determinado produto para ser consumido pelo próprio homem, que é uma atividade primária que também ela tem as duas posições. Minifundiária, quando cultiva-se vários produtos ao mesmo tempo, quando forma aquela foto que eu citei para vocês, ou chamado latifundiários, quando é cultivado um único produto, monocultura, como por exemplo, para ter uma grande rentabilidade econômica, que o Brasil produz grande quantidade para vender para fora, tais como o trigo, soja, né, que são produtos de grande rentabilidade econômica. Agora, quando se fala em plantar alface, tomate, cebola, né, verdes, né, esses cheiros verdes, por exemplo, de produtos como manjerona, né, manjericão, salsinha, por exemplo, são produtos que são cultivados em
áreas minifundiárias. Imagina você plantar, por exemplo, salsinha em áreas chamado latifundiárias. Então, a rentabilidade é muito difícil do mesmo, porque você tem que ter um cuidado muito propício para o local. É a mesma coisa que você for plantar morango. Morango você vai plantar em áreas menores. Em áreas grandes, ela já não tem o cuidado suficiente para o próprio cultivo da mesma. Então vamos ver com vocês na página 5 a 9 alguns sistemas agrícolas, os tradicionais, nós vamos ver com vocês os tradicionais e os modernos. Então o sistema agrícola é dividido em duas porções. O sistema chamado tradicional e o moderno, que nós vamos explicar para você. O tradicional é sem auxílio de máquinas, né? E já o moderno, ele já é utilizado exclusivamente por atividades de máquinas mais pesadas. Então vamos ao primeiro. Sistema agrícola tradicional. Emprego de numerosa mão de obra não qualificada, em parte ou na totalidade do processo produtivo. Ou seja, como forma essa atividade que eu citei, tradicional, o cara ele sabe pegar uma enxada, virar a terra, né? Tirar os elementos para como capim, por exemplo, para limpar uma área totalmente, para aí ter o processo do cultivo do solo. Então não precisa uma mão de obra qualificada para o mesmo. É uma agricultura tradicional. Que nós podemos colocar também o outro exemplo, outra característica da agricultura tradicional, podemos colocar, por exemplo, pouco ou nula utilização de recursos tecnológicos, como por exemplo colheitadeiras que são guiadas por GPS. Aspecto histórico-cultural, por exemplo, os índios, quando eles cultivavam, né, quando eles ficaram numa determinada situação, numa determinada habitat, eles, quando plantavam a mandioca como sendo um produto de herança indígena para a nossa cultura de alimentação brasileira, eles faziam o quê? Eles cultivavam uma determinada área, né? E naquela determinada área, então eles recolhiam depois os frutos, no caso a mandioca, e depois faziam o quê? Limpavam toda a área, aqueles galhos, aquelas folhas todas, eles queimavam tudo, né? Queimavam tudo ali naquela região. Isso é uma herança tradicional deixada pelos próprios índios. Nós vamos ver quais são os pontos positivos, por exemplo, quando se fala em queimadas desses produtos, né? Ou, por exemplo, qual o ponto positivo e negativo desses processos históricos deixados pelos próprios índios na nossa própria posição. Então, nesse espaço aqui, ela é uma agricultura que não precisa de muita rentabilidade econômica, porque ela é voltado exclusivamente para o mercado interno. Agora, quando se fala em agricultura moderna, é aquela agricultura que tem o quê? Uma estrutura de pesquisa científica. Por exemplo, essa agricultura no Brasil, nós temos uma empresa chamada Embrapa, uma empresa brasileira voltada para a pesquisa de produtos para a agricultura. Melhores sementes, melhores solos, né? Adubos, fertilizantes, para que tenha para que tenha um produto de melhor qualidade. Então aí tem-se muita pesquisa em cima desses produtos. Outro que nós podemos observar, o emprego de tecnologias, de máquinas. Essas máquinas são máquinas para você limpar a área, para plantar, para colocar as sementes, para irrigação, para adubo, para a colheita. São máquinas modernas, muitas vezes máquinas controladas, por exemplo, GPS. Até passou uma reportagem no mês de setembro, lá no início do mês de setembro, falando que estava fazendo colheita do trigo em grande quantidade no norte do estado do Paraná. Aí eles observaram o seguinte, mas a colheita devia ser muito rápida pelo fato de que, se não colher num determinado período, poderia estragar esse produto. E então eles estavam colhendo a
até na parte da noite, sem luz solar, e só com a luz, por exemplo, da lua lá, que era emitida. Mas como é que eles conseguiam? Porque essas coletadeiras eram que controladas por GPS, ou seja, o cara lá coloca lá, ela vai diretamente colhendo os produtos sem entrar em pane ou sem entrar em aspecto de aspecto físico acidentalmente, não ocorrendo por causa que são controladas por GPS, né? Também nós podemos observar. Agora entra um detalhe que muitas vezes a gente questiona: será que esse produto, né, ele é de qualidade, né? Ou eu preciso de grande quantidade para ser cultivado? Então, por exemplo, quando se fala em questão transgênica, nós podemos observar que quando chega lá, a China faz um pedido para o Brasil: eu quero soja natural, nada de soja transgênica. Agora você sabe que soja transgênica é uma soja que a gente vai estudar um pouco mais para frente, que ela vai ser o que? Modificada a sua estrutura genética da própria semente, ou do trigo, ou da soja, né? Ou do milho, daquele produto que vai ser cultivado. E aí, no caso, nós estávamos falando sobre a soja. E aí o Brasil levou muita soja para a China. Quando a China chegou lá, observou que a soja era o quê? Não era natural, tinha algum elemento transgênico no mesmo. Então, esse transgênico, muitas vezes, ele vai ter o quê? A qualidade, né, ou a quantidade para ter a rentabilidade econômica numa determinada localidade. Agora, outro sistema agrícola que nós temos é o chamado de monocultura. Ó, estamos vendo nessa aula vários sistemas agrícolas. E uma delas que nós estamos lá na página número 6, monocultura. Cultivo de um único produto. Soja, milho, trigo. Estou falando de produtos que têm o quê? Uma grande rentabilidade econômica. Não é você vai falar assim, eu vou plantar só couve. Né? Isso não dá muito dinheiro. Pode ser voltado para o consumo interno local, mas externamente não. Né? Então aí você tem lá, continuando, mão de obra familiar acentuado, desgaste do solo, adubo do local e pela redução da biodiversidade local. Lógico, para você obter um bom produto de boa qualidade e rápido, você muitas vezes vai desgastar esse solo e precisa colocar adubo no mesmo para o processo da monocultura. Aqui você tem um processo de monocultura. Olha, plantação de trigo. Aqui você tem máquinas coletadeiras que elas vão colhendo, né, um determinado produto para ser o quê? Vendido para o mercado externo. O Brasil vende muito para fora, como o trigo, a soja e o milho em grande rentabilidade econômica. O outro sistema agrícola que nós podemos colocar, o primeiro nós falamos sobre monocultura. O monocultura ele é realizado em áreas que nós chamamos de latifundiárias, áreas grandes para ser cultivado um determinado tipo de produto, e esse produto, ao ser cultivado, ele vai ter o que? Totalmente a mecanização para a rentabilidade econômica de maior valia. Agora, quando se fala em policultura, já é o que? Não é em áreas latifundiárias, e sim áreas minifundiárias, no qual ele vai ter o que? Cultivo de vários produtos, consumo interno e também pode ser externo, mão de obra mecanizada, melhor aproveitamento do solo, uso de agrotóxicos, adubos e fertilizantes também se faz necessário nesses locais de policultura, porque vai obter-se vários mesmo. Aqui você pode observar cultura de policultura, né? Olha um produto daqui, por exemplo, o alface intercalado com uma cebolinha verde, intercalado com uma couve, e assim eles vão intercalando os produtos chamados de policultura. E esse aqui vai ter muitas vezes o adubo também, pelo fato de que ele exige muito nutrientes do próprio solo. Agora, nós temos também algumas outras estruturas de sistemas agrícolas, que é o plantation. O plantation, você sabe que os ingleses e os ingleses, os italianos, os franceses que vieram para o Brasil,
eles começaram a cultivar determinados tipos de produtos em regiões de zona tropical, já que eles plantavam lá no mundo europeu em zona de clima temperado. E eles viram que os produtos aqui no Brasil, em zona tropical, ele é um produto de melhor qualidade devido à grande concentração de chuvas. Então, surge no espaço do Brasil o que nós chamamos de plantation. E esse plantation foi um termo utilizado quando os ingleses, os espanhóis, os franceses, italianos, holandeses estiveram no Brasil nesse período da colonização, né? E aí podemos ter um outro, produção de monocultura em larga escala. Quando você fala em plantation, eu vou plantar um determinado produto de clima tropical. Ou eu planto abacaxi, que é grande quantidade, que é vendido fora, ou laranja, que também é vendido em grande quantidade para fora, para o mundo da rentabilidade. Por exemplo, os Estados Unidos compram muita laranja produzida no Brasil, né? Que é um chamado de plantation. É um produto de monocultura em grande escala econômica. Aí é utilizado a monocultura, mão de obra humana, né, nesse processo. Então já falamos de monocultura porque é o único produto, e a mão de obra humana nesse processo. Especificamente em clima tropical, que se produz esse plantation aqui. Diferente lá do mundo europeu, que é o mundo do clima temperado, que alguns produtos não são específicos para o clima chamado tropical. Então aqui no Brasil você vai ter abacaxi em grande quantidade, bem diferente do mundo europeu. No nosso tem muito mais líquido por causa da presença do clima tropical e da grande concentração de chuvas. Já no mundo temperado tem o abacaxi, só que são de menor gosto, menor estrutura, comparado ao de clima tropical. E também esses produtos é voltado para o mercado externo. Então você vê lá, a melhor, até alguns falam, né? Professor, a melhor laranja que é produzida no Brasil vai para fora e o que fica de algum defeito fica no Brasil? Infelizmente, isso acontece no espaço brasileiro, né? Que o melhor produto que é cultivado, como o morango, a uva, laranja e abacaxi, ele é vendido para fora. Os produtos de melhor qualidade. Agora, os produtos que têm algum defeito, alguma mancha, alguma coisa que não consiga passar pela lei do protecionismo para ser vendido lá fora, aí fica no Brasil. E você pode observar que no Brasil tem muito produto de alta qualidade. Agora imagine o que vai para fora, né? Se aqui nós temos no Brasil ainda conseguimos comprar produtos da agricultura, do plantation, de boa qualidade, imagine o que vai para fora. No Vale do Rio São Francisco, na região nordestina, se planta grande quantidade de manga, uva, morango, dá até fome, né, desses produtos, mas eles cultivam em grande quantidade para o mundo da exportação, principalmente para o mundo europeu, de melhor qualidade. Então, mercado externo. Continuando, quais são os exemplos que nós podemos colocar de vários produtos, né? Como de frutas que eu já citei, temos a cana-de-açúcar para voltar. Você sabe que o açúcar lá da Europa, a maior parte deles vem da beterraba. Então, eles estão comprando o açúcar que é originado da cana-de-açúcar. Você sabe que o melhor café do mundo é produzido no Brasil, na região de Minas Gerais, que é vendido também nessa localidade. Também tem o café árabe, que é de boa qualidade também. Mas são cafés que são produzidos em clima temperado. Lá na Europa, o produto é substituído pela cevada. A cevada se destaca em clima temperado. Já o café se destaca em clima tropical. Também temos uma grande porção de algodão que é vendido para fora.
apesar que o nosso algodão não é de boa qualidade, mas o Brasil inventou um outro meio para que o nosso algodão pudesse sair para fora economicamente, que é através, por exemplo, da atividade colocar cores artificiais no próprio algodão. O abacaxi, né, e o cacau, que é vendido muito para fora, porque são produtos exclusivamente de clima tropical e brasileiro. Por exemplo, você sabe que o melhor chocolate do mundo não é originado brasileiro. Você sabe que o melhor cacau do mundo é brasileiro. O melhor leite do mundo é da Dinamarca. E o melhor chocolate do mundo é da Suíça. A Suíça não tem criação de pecuária leiteira e a Suíça também não tem cacau. O que eles fazem? Eles compram desses países como o Brasil, cacau em grande quantidade, matéria-prima, e compra em grande quantidade da Dinamarca leite e faz o melhor chocolate do mundo. Então eles têm essa circunstância. Aqui você pode observar nessa foto em áreas climatizadas, aqui ó, áreas fechadas, está vendo que está fechada essa área aqui? São áreas climatizadas para produção do abacaxi de boa qualidade que é vendido para fora, né? Isso aqui nós vamos ter muito na região do estado de Goiás e Tocantins, nesses dois estados, uma região centro-oeste e outro norte. Agora vamos para outro sistema agrícola, né, que nós chamamos de jardinagem. São pequenas propriedades familiares, muita mão de obra humana, porque não tem máquinas, são cultivadas principalmente em áreas inundáveis, como é o caso, o processo da risicultura. E lembra quando nós falamos sobre a risicultura? Risicultura nós falamos o que é? O que é risicultura? É o cultivo do arroz. Então eles aproveitam quando temos o clima de monções de verão, que são águas, né, são ventos úmidos e quentes que partem do Oceano Índico e vão para a cordilheira do Himalaia, e ao chegar nessa localidade provocam chuvas em grande quantidade, e aí eles fazem o que? O cultivo do arroz. Agora no monções de inverno, ao contrário, são ventos secos que partem, e frios, que partem da cordilheira do Himalaia em direção ao Oceano Índico, provocando a seca, e nesse período é voltado exclusivamente para a colheita do arroz. Então, essa jardinagem é uma atividade exclusiva em áreas de climas de monções, voltado para o mercado interno, né? E utiliza também técnicas modernas de melhoramento genético, equipamentos mecânicos, fertilizantes e agrotóxicos para obter esses produtos de arroz em grande escala. O Brasil também cultiva essa grande produção de arroz, mas os países asiáticos eles têm grande áreas de planícies inundáveis devido ao clima de monções em grande quantidade, né? Aqui você pode observar, essas áreas são áreas de planícies inundáveis, né? Você pode observar que essa técnica de jardinagem, são cada localzinho aqui nós podemos observar, são áreas onde vai ter um determinado espaço de água para o cultivo de arroz, por exemplo. Já da página número 6, vamos falar sobre a agricultura de subsistência. Esse tipo de agricultura é exclusivamente para países subdesenvolvidos, né? É uma agricultura familiar, é uma agricultura descendente de outros produtos, é um modelo tradicional ainda, né? E se utiliza-se muita presença de queimadas. Essas presenças de queimadas são, por exemplo, o processo no que? O que seria, por exemplo, a presença de queimadas? A presença de queimadas, por exemplo, eles cultivam o solo, né? E o solo, por exemplo, agora já produziu um determinado tipo de produto. E agora eles vão fazer o quê? Eles vão limpar essa área. E ao limpar essa área com esses galhos, folhas que temos, eles fazem o processo da queimadas. Agora, quais são os pontos positivos de uma queimada? O ponto positivo de uma queimada é, por exemplo, vai acabar com os insetos que tem numa determinada localidade, ou pragas, né? Pulgões, por exemplo, ou largatas, que
muitas vezes, que vão consumir, comendo algumas folhinhas de um determinado produto, assim por diante, ou essas pragas. Isso impede a queimada, ela impede a formação desses insetos ou dessas pragas na determinada localidade. Mas um ponto negativo com as queimadas, reduz o que? Os nutrientes do solo. Então, as queimadas é uma origem dos próprios índios, onde tínhamos o que? Pontos positivos e pontos negativos. Mas quando o índio via que não dava nada lucro, ele abandonava essas áreas. E essas áreas abandonadas eram chamadas de capoeiras. Lógico que hoje o homem, ele, ao fazer essas queimadas, ele vai colocar os nutrientes para obter outra vez o solo fértil. Né? É uma agricultura tradicional. Quando se fala tradicional, é onde tem a presença de queimadas. E é cultivado em grande quantidade o quê? Batata, milho, feijão, mandioca e legumes. Esses produtos, todos que está citado, são produtos de monocultura ou policultura. É chamado de policultura numa agricultura de subsistências, porque nós temos vários produtos, vai ser intercalado. Batata, milho, feijão, mandioca, esses produtos que vai ser o quê? Próprio para o consumo familiar. E muitas vezes, quando sobra muito produtos, eles trocam esses produtos com outros proprietários agrícolas. Né? Depois nós temos também outro, aqui você pode observar aqui, familiar, né? O produto de policultura em regiões menores, chamado regiões minifundiárias. Esse processo é um processo como minifundiários, policulturas e agricultura de mão de obra familiar. Muita gente numerosa. A agricultura familiar, um outro que nós podemos colocar, que está na página número 7 da sua apostila, é uma agricultura subsistência, que é o mesmo que nós vimos anteriormente, pequenas e médias propriedades, única atividade econômica familiar, técnicas aprimoradas na agricultura e uso de adubos, fertilizantes e agrotóxicos, muitas vezes são utilizados nessa tipo de atividade, porque muitas vezes eles trocam esses produtos com outras famílias. Por exemplo, quando você fala o uso de adubo, eu posso colocar adubo natural ou adubo artificial. Mas como hoje tem muita voltado para a rentabilidade econômica, muitos desses produtos são hoje voltados para o adubo artificial. Né? E esses produtos da agricultura familiar é voltado para o mercado interno. Por exemplo, os grandes mercados que nós temos nas grandes cidades, muitas vezes compram esses produtos que são produzidos nessa agricultura familiar. Esses grandes mercados como o Condor, né, o Big, o Walmart, por exemplo, e assim por diante, são mercados que eles compram Carrefour, né, são produtos que eles compram em grande quantidade e tem a sua saída para o mercado interno. Tá? Aí você vê lá, aqui você vê que tem já um tipo, né? Olha, aqui você vê lá que tem uma estufa. Essa estufa vai ser plantação de um determinado produto, porque quando tem a presença de geada, né? Geada não cai, mas aí ela não prejudica a formação dos produtos. Ou a presença de granizo, né? Que são chuvas de pedra. Aqui você vê lá mão de obra familiar, o produto, olha só aqui, vários produtos sendo cultivados. Aqui eu estou passando um mouse que está essa linha preta, é uma irrigação artificial vinda do poço para esse espaço. Muita gente trabalhando em uma determinada localidade e aqui um produto. Isso nós chamamos de agricultura familiar. Né? Vamos para a página número 7, agricultura comercial. E nós temos grandes propriedades, emprego de máquinas, agrotóxicos, sementes selecionadas ou transgênicas, computadores, GPS e profissionais especializados. E nós temos esse problema que já foi citado, o transgênico, né? Que é organismo geneticamente modificado, ou OGM. Né? E isso quem trabalha no Brasil é a Embrapa. E é voltado muito para agronegócios e agroindústrias. Aí você fala, o que é agronegócios e agroindústrias? Então, agronegócio, por exemplo, quando um ramo
da agroindústria é voltado exclusivamente para um determinado produto, tais como eu planto grande quantidade de soja. Para quê? Essa soja ela vai ser como matéria-prima para obter o óleo, a farinha, né, saindo da soja. E quando se fala assim em agronegócios, quando eu faço exclusivamente para melhorias de sementes, de adubos, fertilizantes, né, como corrigir o solo, como ter produtos de boa qualidade, nós chamamos também de processo de agronegócio, né, e agroindústria. Então, repetindo, agronegócio é quando ele tem esse processo voltado para as indústrias. Continuando, Revolução Verde, que nós já vamos ver com você o que é a Revolução Verde, quando esse produto foi plantado em 1960 e solidificado na década de 70 para ter produtos para a classe de população mais pobre e ter o produto em grande quantidade. Aí nós temos os produtos chamados orgânicos, né? Os produtos orgânicos são aqueles produtos que precisam de maior tempo no seu desenvolvimento, né? O controle das pragas é feito por métodos naturais alternativos e geralmente exigem um maior contingente de mão de obra. E esses produtos orgânicos não têm elementos de adubos, né? Ou fertilizantes. E nós temos os hidropônicos, aqueles que são cultivados em áreas de água.